Olá! Vocês que estão daí e eu daqui, porque dizem que vocês daí adoram ouvir histórias. E eu daqui adoro contar histórias. Porque dizem que as histórias, quando são carregadas por uma canção, elas chegam muito mais rápido no nosso coração. E para isso eu vou ensinar para vocês uma canção que vai trazer as histórias que eu vou contar hoje. Porque quem conta um conto, aumenta um ponto. E não é preciso ser mentiroso não, tá? Só se aumenta um ponto quando se conta um conto. E a canção que vai trazer as nossas histórias é uma canção que eu já venho cantando há muito tempo. Ela vai precisar que vocês tenham uma boa memória. Vocês têm boa memória? Quem tem, levanta a mão aí. Escreve aí no chat também. Mas diga o seguinte, olha só essa canção. Para quem tiver boa memória, é assim. Era uma vez uma linda história, era uma vez uma linda história, uma linda história, era uma vez. Fácil ou difícil? Fácil, fácil que nem 2 e 2 são 4. Então, já que as histórias carregam cheias de canções, para que a nossa história de hoje se estabeleça aqui, cantem comigo, eu daqui e você daí. No 3. 1, 2, 3 e... Era uma vez uma linda história, era uma vez uma linda história, uma linda história, era uma vez. Era uma vez, há muito tempo atrás, 2 compadres. Eles não tinham muitas coisas em comum, afinal, um era muito rico, ganancioso, e o outro, pobre, sempre vivia em dificuldades. Mas, como eram compadres, eles tinham algo em comum. Eles carregavam 2 papadas assim debaixo do queixo, que se balançavam quando eles andavam muito apressadamente. Era a única coisa que eles tinham em comum, esses 2 compadres. O compadre pobre, que vivia em dificuldade, tinha um sonho. Ele gostava de criar bichos e tinha um sonho de criar porquinhos. Mas o que ganhava só dava para comer e nunca conseguia realizar o seu sonho. Certa vez, ele resolveu ir à feira, ainda tentando sonhar em um dia poder comprar uns porquinhos e criar lá no quintal da sua casa. E assim ele foi para a feira, rodou para lá, rodou para cá, mas nada de ganhar 1 centavo sequer. Já estava chegando no final da tarde, ele não quis voltar para casa e resolveu adormecer numa árvore que tinha perto dessa feira. Cochilou e quando ele fechou os olhos, ele começou a ouvir uns passarinhos cantando e começou a zubinar no seu ouvido uma canção que era assim, ó. Segunda e terça e quarta são 3, segunda e terça e quarta são 3. Quando ele ouviu, ele despertou. Nossa, que canção bonita, mas eu acho que ela está faltando alguma coisa. E se a canção fosse assim agora? Segunda e terça e quarta são 3, segunda e terça e quarta são 3, quinta e sexta e sábado 6, quinta e sexta e sábado 6. É isso, a música agora fica completa e bonita. Ele se levantou super feliz para cantarolar e ele percebeu que naquele momento os seus bolsos estavam pesados. Era como se tivesse acontecido alguma mágica por ele ter completado aquela canção que vinha lá do canto dos pássaros. Ele botou a mão no bolso e viu que tinham muitas moedas de ouro. Olha que foi uma alegria enorme. E a primeira coisa que ele pensou, adivinha o que foi? Isso mesmo. Ele pensou em realizar o seu sonho, comprar uns porquinhos para criar no fundo do seu quintal. Que a feira ainda no final dela. Ele foi assim na primeira banca que tinha, onde vendia porcos, comprou uns 3, rosadinhos, pretinhos, de todas as cores, e foi puxando até a sua casa. Eu não disse para vocês, viu? Mas ele morava bem perto lá do compadre rico, que quando viu o compadre pobre passando com os 3 porcos, ele ficou logo espantado. Como pode esse pobretão nunca tem dinheiro para comprar nada com esses 3 porcos? Será que ele roubou? E foi logo perguntando, compadre, de onde é que você vem com esses bacurinhos aí? E aí o compadre pobre contou toda a história. Nessa hora,
Os olhos de ganância do compadre rico se arregalou e no dia seguinte ele resolveu fazer o mesmo caminho do compadre. E assim ele foi para a feira, rodou para um lado, rodou para o outro, avistou a árvore que o compadre pobre havia dito que ele havia cochilado e se sentou lá. Só que ele não conseguia fechar os olhos. Ficou acordado e com o tempo os olhos foram se fechando e quando se fechou, ele ouviu a canção. Segunda e terça e quarta são 3, segunda e terça e quarta são 3, quinta e sexta e sábado 6, quinta e sexta e sábado 6. Aí ele ficou aperreado, agora como é que eu vou completar essa música? Deu um estalo e ele disse, já sei! Domingo 7, domingo 7, domingo 7. E aí nessa hora ele viu que aconteceu uma coisa muito estranha. Os passarinhos que haviam cantado aquela canção não gostou desse final desafinado. E assim que ele terminou de cantar mais uma vez, algo muito estranho aconteceu. Em vez de uma papada só debaixo do seu queixo, apareceram 2 papadas debaixo do seu queixo. Ele ficou muito, mas muito zangado e saiu para casa correndo e foi aí quando ele encontrou, chamou o compadre pobre de mentiroso e ele não acreditou. Mas o compadre pobre sabe que quando a inveja é grande, nem tudo de bom acontece. E é por isso que essa história entrou por uma porta e saiu por outra. Se vocês daí baterem palmas, eu juro que eu conto outra. Pois é, minha gente. Já viu o que é que tem quando a gente é invejoso demais, o que é que acontece, né? Mas a inveja, para quem conta um ponto, sempre aumenta um ponto. E por falar em aumenta um ponto, eu me lembrei de uma outra história que eu me preparei para contar para vocês. É a história de uma princesa que era terrivelmente mentirosa. Olha, essa princesa era tão mentirosa que quando alguém contava uma mentira, ela sempre contava uma maior. E a pessoa ficava triste, encabulada e ia embora. O rei já estava preocupado. Como é que eu vou casar essa menina? Sempre contando mentira. E assim, ele fez um grande anúncio para todo o reino do castelo. Que aquele que conseguir contar uma mentira maior do que a sua filha, daria a sua mão em casamento e um dote de um baú cheinho de tesouro. E a notícia se propagou. Muitos tentaram, mas, como eu disse a vocês, a princesa era tão mentirosa, mas tão mentirosa, que quando ela contava uma mentira, todo mundo quase que ficava assim, meio, parado, petrificado. Mas, digo eu a vocês, que bem perto do castelo da princesa havia um outro castelo mais simples e humilde, onde lá moravam uma rainha com seus 3 filhos. E quando eles souberam que o rei, que era o mais rico daquela região, estava oferecendo a mão da sua filha em casamento para quem lhe contasse uma mentira, os 3 resolveram também ir atrás desse desafio. Mas o mais velho foi logo dizendo, pode deixar, eu vou contar uma mentira tão grande, mas tão grande, que ela vai ficar assim de boca aberta. E eu vou casar e ganhar um baú cheio de tesouro e mandar fazer uma reforma bem grande nesse nosso castelo, que por acaso está muito triste. E assim ele saiu. Saiu do seu castelo, atravessou a floresta e quando chegou no castelo da princesa, disseram para ele que ela estava na parte de cima do castelo. Ele subiu degrau por degrau. E quando ele chegou no pátio, que a princesa estava lá sentada toda sorridente, quando ele abriu a boca para contar a mentira, a princesa lhe contou uma mentira enorme. Era uma mentira tão cabeluda, tão horrenda, que ele ficou assim, Isso mesmo, parado, petrificado. E assim desistiu e voltou para casa. Já o irmão do meio, quando viu o irmão mais velho chegando, meu irmão mais velho, se você não conseguiu, eu hei de conseguir. Já preparei aqui uma mentira bem danada, bem grande, pode deixar comigo que eu não vou decepcionar a nossa família. E assim ele saiu do castelo, atravessou a floresta e quando chegou no castelo, isso mesmo, avisaram que ela estava na parte de cima. Ele subiu apressadamente a escadaria e quando chegou no pátio, que abrindo a boca, a princesa lhe contou a mentira ainda mais cabeluda, mais horrível, que ele ficou assim, bestificado. Não sabia o que fazer, a não ser voltar para casa triste, porque ele não era capaz de contar uma mentira maior do que aquela. E quando ele chegou em casa,
Quantos irmãos eu disse que ele tinha? 3. Quantos já haviam ido? 2. Faltava quantos? 1. Isso mesmo, o mais novo, que saiu apressadamente, não disse nada, atravessou a floresta. E quando chegou, avisaram ele mais uma vez, quando ele chegou no castelo da princesa, que ela estava no pátio de cima. Mas ele ouviu uma coisa muito estranha. Era algo mais ou menos assim. A princesa está dormindo, então eu vou chegar lá sem que ela perceba. Subiu a escadaria pé ante pé. E quando chegou, onde a princesa estava sentada, no pátio do seu castelo, ele foi logo acordando gentilmente a princesa e logo dizendo: Ei, princesa, como é pequeno o pátio desse seu castelo, não é? Ela acordou assustada. Pequeno? Que pequeno que nada, meu filho. O pátio do meu castelo é tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que se uma pessoa tiver num canto e esticar a mão para tentar encontrar ela do outro lado, não vai conseguir, de tão grande que esse pátio é. Você acha esse pátio grande desse jeito, princesa? Grande é o pátio lá do meu castelo. Olha, é tão grande que uma vez um velhinho começou a tosquiar uma ovelha. Vocês sabem, né, que tosquiou a ovelha, tirou toda a lã da ovelha, ela ficou bem carequinha e o velhinho resolveu dar uma volta no pátio lá do meu castelo. Quando ele terminou de dar a volta no pátio do castelo, quando chegou, não é que a ovelha já estava cheia de lã de novo? Que a princesa nessa hora ficou zangada, que ele já começou a querer contar uma mentira maior do que a dela. Mas ele disse: olha, no seu reino lá tem vacas, boi, touros? Aí ele disse: tem touros, pois aqui os touros do meu castelo, olha, é tão grande, mas tão grande, que uma vez uma menina ficou na ponta do chifre desse touro e uma outra menina ficou na ponta do chifre do mesmo touro e os dois foram tentar se abraçar. Era tão grande o chifre desse touro que nenhuma das duas conseguiu abraçar nenhuma nem outra. Nessa hora ele riu: princesa, grande é o chifre do touro lá do meu castelo. Olha, é tão grande o chifre, mas tão grande, que uma vez um menino resolveu tocar uma flauta na ponta do chifre desse touro. E do outro lado, no mesmo chifre do touro, um outro menino também tocou uma flautinha. Olha, era tão grande esse chifre e a distância era tão enorme que ninguém escutava a flauta nem de um nem de outro. Minha gente, nessa hora a princesa ficou desesperada e começou a se aperrear, queria contar uma outra mentira. Ela disse: então me diga uma coisa, no seu castelo tem vacas? Tem sim, disse então o príncipe. No seu castelo essas vacas dão leite? Dão sim, disse então o príncipe. Mas aqui a vaca do meu castelo dá tanto leite, que tem que guardar, sabe o quê? Em várias bacias enormes, que são carregadas em cima de carroças, de tanto leite que essa vaca dá. Riu ele mais uma vez. Sinto muito decepcionar, princesa, mas o leite que dessa vaca é tão pouquinho em comparação ao leite lá da vaca que mora no meu castelo. É tanto leite, mas tanto leite, que a senhora sabe, aqueles tonéis de cervejaria que são enormes? Pois é, enche um bicho daquele cheinho. E ainda mais, dá queijo. O queijo que não come assim uma semana não. É tanto queijo que leva 7 anos para comer o queijo. E tem mais. A última vez que comeram esse queijo, encontraram uma burrinha lá dentro. E ela foi logo dizendo: morta? Não, morta não. A burrinha estava vivinha. Viva? Então espantou a princesa. É, viva. Ela só estava com uma coisa machucada aqui nas costas, que eu botei assim um pé de pinheiro para poder ela não caxingar. E esse mesmo pé de pinheiro, princesa, eu resolvi tirar quando ela ficou boa e coloquei assim no chão. Não é que o pinheiro cresceu, ficou enorme. E enquanto ele ia contando essas mentiras todas, a princesa ficava com os olhos arregalados e a bochecha vermelha de raiva. E ele continuou dizendo: olha, eu sou curioso quando eu vi esse pé de pinheiro crescendo. Eu resolvi subir, princesa, desse pé de pinheiro, que alcançava as nuvens. Imagina que foi que eu vi lá nas nuvens, princesa? Era Nossa Senhora. Estava costurando uma camiseta para o menino Jesus. Eu fiquei espantado, porque eu nunca tinha visto Nossa Senhora. E aí eu fiquei assustado, acabei caindo lá de cima, princesa. Caí! Na toca de uma raposa. E ela foi logo dizendo: deve ter morrido, se machucado todinho. Não morri não, tanto que eu estou aqui, princesa, contando isso para a senhora. Mas só que acontece que eu nem me machuquei, porque eu caí na cama da raposa. Adivinha quem estava ali da toca da raposa? Era o seu pai e a minha mãe. Os dois estavam consertando sapatos velhos. Nessa hora, a princesa foi bufando, bochecha vermelha, ficou com tanta zanga que ela disse: mentira! E foi aí que, quando o rei percebeu que a princesa tinha dito mentira, que estava zangada com raiva, ele correu até o pátio
e percebeu que a filha dizia logo: pai, tira esse jovem daqui que quer contar uma mentira maior do que a minha. E nessa hora, o rei percebeu que havia então uma pessoa que conseguira contar uma mentira maior do que sua filha. E nessa hora, não lhe restou a oferecer a mão da sua filha em casamento. Deu-lhe o anel, dizem que eles casaram e teve festa 3 dias e 3 noites, como uma digna rainha. E que nunca mais ela inventou de contar uma mentira maior do que o seu esposo. É por isso que essa história entrou por um fio e saiu por um laço. Eu ofereço para vocês com um beijo e um abraço. Quem gostou, bate palma aí, né? E quem não gostou, também. Bate umas palminhas aí para eu ver depois no chat aí, acompanhando quem está acompanhando. Porque agora, imagina o que foi que eu falei. Que as histórias, quando são carregadas por uma canção, elas chegam muito mais rápido no nosso coração. Vocês me disseram que tinham boa memória, né? Qual é a canção que traz essa nossa história agora? Quem lembra? No 3. 1, 2, 3. Era uma vez uma linda história, era uma vez uma linda história, uma linda história, era uma vez. Minha gente, era uma vez, há muito tempo atrás, porque dizem que as melhores histórias sempre acontecem há muito tempo atrás. Era um menino que todas as férias ia ficar na casa do seu avô. Ele era pequenininho quando ia para lá e sempre que ele ia, o avô começava a contar para ele como era bonito passear pela feira, como tinha coisas diferentes que se podia ver numa feira enorme. E assim ele sempre teve curiosidade. E pequenininho ele já dizia: vô, quando o senhor for para a feira, o senhor me leva? E o avô disse: meu filho, é uma caminhada longa até a feira, você não vai aguentar, mas eu lhe prometo que quando você completar 10 anos, os dedos que tem nas nossas mãos, eu te levo para a feira feliz, para te apresentar tudo que tem de fantástico e quem sabe ainda poder te dar um presente da feira. Minha gente, vocês não podem imaginar o que acontece quando uma criança recebe uma promessa de um adulto. Esse menino guardou isso na cabeça porque ele tinha 7 anos. 7 anos. E a roda do tempo girou. Girou 1 ano, girou 2 anos, girou 3 anos. E quando o menino completou 10 anos e que estava de férias lá no sítio do seu avô, diz aí para mim o que foi que ele logo pediu de presente para o avô e que ele lembrou logo de bate-pronto? Isso mesmo. Ele lembrou: vô, o senhor lembra muito bem que quando eu completasse 10 anos, o senhor me levaria até a feira? E o avô, serenamente, como todos os avós do mundo, foi logo dizendo para ele: claro que sim, meu neto, porque afinal de contas, palavra de avô é palavra de avô. Vá colocar uma roupa leve, porque hoje o sol está muito quente, e prepare o burrinho, porque a caminhada é longa e nós vamos de burrinho até a feira. Olhe que o menino não contou até 3, nem riscou no chão, saiu correndo, foi pegar então o burrinho, e os dois, antes de começar a caminhar, o avô gostava de cantar, e cantava assim: olha vem burrinho, olha vem burrinho, olha vem burrinho, vamos todo no caminho. E assim eles começaram uma grande caminhada até a feira. Quem subiu logo de bate-pronto foi o menino. Subiu no burrinho e começou a puxar o burrinho, né? Puxando o burrinho pelo caminho, puxava pelo caminho, pela uma estrada que tinha bem distante. E quando chegou bem no começo dessa estrada, tinha umas senhoras que estavam lavando roupa assim na beira do rio. Olhando aquela cena, foi lá dizendo: olha que coisa estranha essa, esses dois aí caminhando, o pobre do velho caminhando a pé e essa criança aí na maior folga em cima do burrinho. Já não se fazem mais crianças como antigamente. Ei menino, desce daí, tá vendo que teu avô aí tá cansado? Vai andando, que é para tu engrossar essas pernas. Quando o menino ouviu aquilo da velha, que estavam lavando roupa, olhou assim para o avô e disse: vô, sabe que essas senhoras têm razão?
que tal a gente mudar um pouco essa toada? O avô achou estranho. Como é que pode? Não, eu acho que eu posso ir a pé, o senhor vai aqui em cima, que assim ninguém reclama. Tá bom. E assim o avô subiu no burrinho e o menino, inventando uma outra canção, puxava o avô feliz assim, ó. O velho menino e o velho menino e o burro, caminhando pela estrada. O velho menino e o velho menino e o burro, caminhando pela estrada. Olha, eles estavam caminhando, tinha quase na metade do caminho, quando tinha umas crianças brincando, que quando avistaram aquela cena, o maiorzinho, que também devia ter uns 10 anos, olhou para o velho em cima do burro e foi lá dizendo: Ei, moço, o que o senhor está fazendo aí em cima desse burrinho? O senhor não está vendo que o menino está cansado que só? O senhor desce daí, deixa ser folgado. Essa criança vai caminhar até lá desse jeito? O senhor está indo para onde? Sei não, viu? Já não se fazem mais adultos como antigamente. E quando o avô escutou aquilo tudo, olhou para o seu neto e disse: Olha, meu neto, sabe que ele tem razão? Eu acho que eu já andei muito aqui em cima do burrinho. Mas o que é que a gente faz, hein? Nessa hora, o menino teve uma ideia e disse: Vô, que tal para ninguém reclamar se nós dois fôssemos em cima do burro? Assim, ninguém reclama. Boa ideia, meu neto. Não nega que tu és meu neto. E assim, os dois subiram em cima do burrinho e foram cantarolando. O velho menino e o velho menino e o burro, caminhando pela estrada. O velho menino e o velho menino e o burro, caminhando pela estrada. E quando eles estavam caminhando, quase chegando perto da feira, quando um homem que gostava muito de cuidar dos animais, porque, afinal, no seu sítio lá, eles sempre tinham muitos animais que eles cuidavam, ele olhando para aquela cena, foi lá dizendo: Olha só como é que pode, 2 pessoas em cima de um pobre burro. Vocês não estão vendo que as costas do burro estão arqueadas de tanto peso? Desçam já daí e parem de maltratar esse pobre animal. Olha, minha gente, que quando o avô e o menino escutaram isso, não acreditaram. E acabaram concordando, desceram do burrinho. Foi aí que o menino teve mais uma ideia. E disse: Vô, a feira já está perto? Tá sim, meu netinho, disse então o avô. Então que tal se nós carregássemos o burro nas costas? Assim ninguém vai reclamar, né? Meu neto, a ideia não é muito boa não, mas já que a gente está chegando perto, vamos lá, né? E assim, os dois botaram o burro nas costas e entraram na feira cantando: O velho menino e o velho menino e o burro, caminhando pela estrada. O velho menino e o velho menino e o burro, caminhando pela estrada. E quando eles entraram assim na feira, minha gente, vocês não imaginam a quantidade de gente que dava gargalhada nessa feira. Era menino, era velho, era moça, era senhora, era gente de todas as idades, rindo, dando 1000 gargalhadas, porque não acreditavam na cena que eles estavam vendo. Era tanto que eles até apontavam assim: Olha só, uns tolos carregando o burro nas costas. E o outro ainda dizia: Ei, seus bobos, é o burro que carrega a gente, não é a gente que carrega o burro, não. Os dois estavam cansados, não sabiam mais o que fazer. Sentaram assim na calçada da igreja e começaram a pensar: Ai, meu neto, o que é que nós fizemos de errado? E o neto dizia: vô, o que foi que a gente fez de errado? E nessa hora, havia ali perto deles uma velha senhora. Essa velha senhora havia acompanhado toda a trajetória dele. E acompanhando a trajetória deles, resolveu lhe contar uma canção que dizia assim: Quem quer agradar a todo mundo, acaba não agradando a ninguém. Quem quer agradar a todo mundo, acaba não agradando a ninguém. E quando eles ouviram isso, o avô arregalou os olhos, o menino abriu um sorriso e disse: Vô, é isso, vô. A gente passou a viagem toda ligando porque os outros diziam e acabamos nem curtindo essa viagem, tanto que eu sonhei com ela, né, vô? E o avô serenamente dizia: meu neto, gastamos os nossos ouvidos ouvindo tolices no meio do caminho e sabendo que nós nunca íamos agradar a todo mundo. E nessa hora,
o avô pegou na mão do menino e apresentou-lhe todas as barracas da feira. O menino era uma alegria só, chega, os olhos brilhavam de tanta alegria. E no finalzinho da passagem por todos, ele parou numa banquinha que vendia brinquedos. E o avô comprou para ele um carrinho de madeira. O menino nunca tinha visto um carrinho de madeira, só sabia ver joguinhos de videogame ou carrinhos eletrônicos. Ele não sabia mais que tinha carrinho que usava assim com a mão. E quando ele chegou em casa, ficou super feliz. Ficou tão feliz, porque dizem que até hoje ele guarda esse carrinho de madeira. E foi ele que me encontrou dia desses e me contou toda essa história que agora eu conto para vocês. Porque essa história entrou por uma porta e saiu por outra. Se vocês baterem palmas, eu juro que da próxima vez eu conto outra. E quem gostou bate palmas e quem não gostou também. Porque essas foram essas histórias que quem conta um ponto, aumenta um ponto. E que vocês agora possam ter a própria história e que aumenta um ponto. A última e pequeníssima história que vai durar apenas 1 minuto, eu vou ensinar para vocês, que vocês vão repetir e ela sempre vai ter um ponto a mais. É assim. Era uma vez uma floresta, uma enorme floresta. E bem no meio dessa floresta havia uma árvore, uma enorme e frondosa árvore. E bem no meio dessa árvore havia um buraquinho. E dentro desse buraquinho tem um papelzinho bem velhinho e amassadinho que estava escrito assim. Era uma vez uma floresta. Uma enorme floresta. E no meio dessa floresta havia uma árvore, uma enorme e frondosa árvore. E bem no meio dessa árvore havia um buraquinho. E dentro desse buraquinho havia um papelzinho bem velhinho e amassadinho que estava escrito assim. Era uma vez. Porque dizem que as histórias nunca têm fim, porque elas moram eternamente em nossos corações. Então, a vocês que aqui ficaram e me escutaram, desejam saúde, paz e harmonia. E que um dia a gente possa se encontrar, olho no olho, respirar no respirar. E um abraço daqui à distância para todos vocês que até aqui estiveram comigo. Beijo no coração e até uma próxima vez.